Graça e paz do Senhor Jesus Cristo sobre o vosso coração. Aqui quem está falando é o obreiro Carlos Vidal, da Igreja Último Reavivamento Pentecostal. Acabei de ministrar uma palavra através da Web TV, URP, e debaixo do tema O Jumentinho Resgatado pelo Cordeiro. Se você sentir no coração de compartilhar com demais pessoas, o link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Peço encarecidamente que você venha compartilhar para que o evangelho genuíno venha a ser propagado aos demais corações. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Todos encontraram? Marcos, capítulo de número 11. Quem achou, dá um glória a Deus aí para Jesus. A gente vai estar lendo a partir do versículo de número 1 ao versículo 11. Assim diz a poderosa palavra de Deus aos nossos corações. E logo que aproximaram-se de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-me. E se alguém vos disser: por que fazer isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso, fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que faz soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhe tinha ordenado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentando-se sobre ele, muitos estendiam suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam diante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o rei do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Podem tomar assento em nome do Senhor Jesus Cristo, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Creio que esta passagem, qual ora lemos, é muito conhecida de todos nós. A epígrafe do texto vai trazer aos nossos corações a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas há um tempo atrás, há uns dias atrás, o Senhor trouxe algo ao meu coração baixo deste texto. Nesta noite quero repartir com você, e tenho certeza que vamos aprender um pouquinho mais com a palavra do Senhor. Para quê? Para que quando nós saímos lá fora, a gente coloque em prática. Nessa noite, vamos aprender um pouquinho mais com a palavra de Deus. E tenho certeza que a gente vai sair daqui um pouquinho mais grato, um pouquinho mais agradecido por aquilo que Cristo Jesus fez em nossas vidas. Mas vamos lá, em nome de Jesus, versículo de número 1. Vamos esmiuçar os versículos para que a gente possa tirar de cada um deles um pouquinho de nutriente para a nossa vida espiritual. Então convido você
Se você quiser, claro, ficar com a sua Bíblia aberta. Marcos, capítulo de número 11, para a gente estar esmiuçando um pouquinho a palavra do Senhor. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Então aqui vemos que Jesus Cristo estava num dos seus lugares favoritos, o monte, e estava ali com ele também os seus discípulos, e ele pega e envia 2 dos seus discípulos. Aí eu começo com uma pergunta básica aos nossos corações: por que que quando Jesus Cristo enviava os seus discípulos, ele enviava de 2 em 2? Porque a gente vê em Lucas capítulo 10, nos primeiros versículos, vai dizer que Jesus Cristo escolheu 70 no meio da multidão, mas só que Jesus mandava de 2 em 2. Mas por que isso? Já parou para se perguntar? Por que que Jesus Cristo, quando mandava alguém fazer alguma coisa, era de 2 em 2? Primeiro ponto que o Senhor trouxe ao meu coração é para que um possa ajudar o outro. Como assim? Vai eu e o irmão Moreira fazer missão. Vai que eu estou no meu dia mal. Vai que eu estou mal. Vai que eu estou naquele período que eu não consigo orar direito. Não consigo meditar na palavra. Aí vem o irmão Moreira e me ajuda. Então Jesus Cristo, quando ele enviava, ele sempre enviava de 2 em 2. Por quê? Para que quando um tivesse fraco, o outro auxiliasse, o outro apoiasse. Não é assim mais ou menos quem é casado aqui? Tem aquele dia que o marido está mal, mas a mulher está bem. Tem aquele dia que a mulher está mal, mas o marido está bem. E assim um vai ajudando o outro. Outro ponto que Jesus Cristo manda de 2 em 2, sabe para que é? É para quebrar o nosso orgulho. Por quê? Porque se eu for sozinho, eu posso me exaltar. Se Jesus me manda fazer alguma coisa e eu vou sozinho, e eu consigo fazer aquilo que Ele quer, o orgulho pode tomar conta do meu coração, do seu coração que está me ouvindo. E a gente sabe que foi por causa do orgulho que o luzeiro caiu. Que ele queria estar acima de Deus. E quando o orgulho toma conta do meu coração, eu quero estar acima das outras pessoas. Então por isso que Jesus Cristo, quando envia as pessoas, ele envia de 2 em 2. Mas eu quero dizer algo mais interessante agora para você. Sabe por que que Jesus manda de 2 em 2? Para a gente aprender que ninguém é corpo de Cristo sozinho. Que ninguém vai formar o corpo de Cristo sozinho. Porque a Bíblia diz que um é o olho, o outro é a orelha, o outro é a mão, o outro é o pé. Está dizendo que tem vários membros, então são várias pessoas. E o último ponto que eu quero trazer para você, explicando, é que é para a gente aprender a viver em comunhão. Por isso que ele manda de 2 em 2. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando eu estou em comunhão, o sangue de Jesus perdoa a multidão de pecados. E aí já viu que o ser humano tem isso, a dificuldade de viver em comunhão, a dificuldade de saber lidar com a outra pessoa. Então por isso que Jesus Cristo faz isso aos nossos corações. Ele nos manda de 2 em 2 para isso, para a gente ser fortalecido pelo outro, para a gente não se orgulhar, para a gente saber que a gente precisa do outro para herdar o reino dos céus, e para aprendermos a andar e em viver em comunhão. Porque uma coisa eu aprendi com o passar do tempo: dizer que ama o irmão da boca para fora, qualquer um diz. Agora eu quero ver aturar o irmão com seus defeitos, com as suas manias. Então é por isso, essa é uma das razões que Jesus Cristo não mandava ninguém sozinho. Já viu que Jesus Cristo, ele foi sozinho só quando estava na cruz do Calvário. Por mais que ele dissesse, vocês ficam aqui que eu vou um pouquinho mais à frente orar,
mas sempre tinha alguém perto dele. Até para Cristo Jesus cumprir o seu propósito, ele precisou dos outros. Porque como é que Jesus Cristo ia curar se não tivesse um enfermo? Como é que Jesus ia ressuscitar o Lázaro se ele não tivesse morrido? Como é que Jesus ia ser pregado na cruz se não tivesse o soldado para pregar o cravo na mão dele? Está entendendo por que então que Jesus nos manda andar de 2 em 2 ou em grupos? Para quê? Para que nós aprendemos a ser humilde, para que nós aprendemos com o maior exemplo que andou na face da terra, Cristo Jesus. Mas agora, segura aí que vai apertar um pouquinho. Por quê? Muitas vezes, mas também tem o outro lado. Por que que Jesus manda a gente de 2 em 2? É porque muitas vezes não acreditamos em Deus e nem em nós mesmos. Vou repetir, depois vou dar a base bíblica para você. Porque muitas vezes a gente não confia naquilo que Deus falou e a gente não confia nem naquilo que a gente pode fazer. Vou dar um exemplo para você. Êxodo capítulo 4, versículo do 10 ao 14. Quando Deus chama Moisés, ele chama Moisés, e aí Moisés pergunta para eles: quando eu for lá e o povo perguntar quem me enviou, o que que eu digo? Ele diz, vai dizer, o eu sou me enviou. E aí Deus vai dar 3 sinais para Moisés fazer perante o povo, para que o povo reconheça que foi Deus que mandou Moisés. O primeiro sinal é quando Moisés jogasse o cajado no chão, ele se transformaria em cobra. Esse era o primeiro sinal. O segundo sinal era que quando Moisés colocasse a sua mão no peito e tirasse, ela ia vir com a lepra. E quando ele colocasse de volta e tirasse, ela ia estar curada. E o terceiro sinal, Deus ainda disse: se nesses 2 sinais eles não reconhecerem, tu pega a água do rio e joga na beirinha da terra, e ela vai se transformar em sangue. E aí mesmo Deus mostrando para Moisés esses 3 sinais, ele ainda não creu em Deus, ele ainda não acreditou totalmente em Deus, e começou a dar desculpa para Deus. Mas Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito. Aí Deus está dizendo: vai, eu sou contigo, eu vou te dar fala, eu vou te ensinar. E aí ele disse, e aí de tanto ele reclamar, Deus pega e manda Arão junto com ele. Quer dizer, não precisava Arão ir, porque Deus já tinha dado sinal para Moisés que Deus era com ele. Não precisava Arão ir, porque daí a palavra de Deus vai dizer que Moisés ia ficar sendo como Deus, ele ia falar para Arão e Arão ia falar para o povo. Mas Deus já tinha trazido os sinais e dado a sua palavra, que ele ia estar com Moisés. E às vezes é por isso que Deus manda a gente de 2 em 2, porque a gente ainda não aprendeu a confiar no Senhor. Vou dar um exemplo. Às vezes vem alguém para você evangelizar, ou para mim evangelizar. Será que ainda não passa na nossa cabeça aquilo assim, ó, mas o pastor não está aqui por perto? Olha nos corredores para ver se enxerga algum irmão para ajudar. Creia que Deus é com você. Creia que você pode. Se Ele diz que está com você, Ele garantiu que está comigo, com você até a consumação dos séculos. E por que a gente não confia? Muitas vezes a gente não confia nem na gente e nem em Deus. Agora o outro exemplo eu vou ler para você. Não precisa você abrir, mas se quiser anotar aí para dar uma conferida em casa. Está no Evangelho de João, capítulo de número 20, versículos do 4 ao 8. Eu vou estar fazendo a leitura, depois eu explico para você. E 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e baixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro,
e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. O que eu quero dizer com isso? O contexto da história vai estar falando da ressurreição de Jesus. E aí sai, creio eu, que João e Pedro, numa corrida, para ver quem chegava primeiro ao sepulcro do mestre. E aí aconteceu que um deles chegou primeiro, mas só que ele não teve coragem, não teve a ousadia para entrar. Ele precisou esperar pelo outro. E daí eu quero trazer ao seu coração, mais interessante, pastor Daniel, é que se o outro não tivesse, ele não ia crer. Porque a Bíblia vai dizer que depois que ele entrou, ele viu e creu. Mas se ele tivesse sozinho, ele não ia ver e não ia crer. E aí às vezes Deus coloca em duas pessoas, porque sabe que uma daquelas não vai crer sozinho. Está entendendo o que eu quero trazer ao seu coração? É que um deles teve que esperar o outro chegar para poder crer. Isso sabe o que é? É quando a gente ainda não se deixou dominar pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Deus não deu o espírito de temor, mas de ousadia. E aí eu digo assim, e se quando Jesus Cristo voltar, não tiver alguém do nosso lado para crer junto com a gente? Se a gente não crer, a gente não sobe. O que eu quero dizer com isso? Que é independente se tem alguém do meu lado ou não, eu tenho que crer. Eu tenho que ter ousadia, independente se o outro que foi enviado comigo quer ou não quer, eu tenho que querer. Eu tenho que buscar. E aí o que eu quero trazer com tudo isso, que eu trouxe ao seu coração, sobre esses dois discípulos, eu quero dizer que hoje, esses dois discípulos somos nós e o Espírito Santo. Vou ler para você, Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos com o que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque nesta hora vos ensinará o Espírito Santo que convém falar. Então hoje, esses dois discípulos somos eu e o Espírito Santo. É você e o Espírito Santo. Hoje nós temos que confiar plenamente no Espírito Santo. Não estou dizendo que ele não é para você confiar no irmão, não é isso. Mas que a gente tem que entender que o nosso melhor amigo é o Espírito Santo. Porque quando o homem não pode nos ajudar, ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que está chorando nas madrugadas junto conosco. É Ele que nos diz o que devemos e não devemos fazer. Eu quero dizer que nós precisamos confiar mais no Espírito Santo de Deus. Porque assim como Ele não envergonhou os apóstolos, eu creio que Ele não vai envergonhar nós. Porque a gente vê que Pedro, a Bíblia vai dizer em Atos, capítulo 4, versículo 13, que Pedro e João eram homens idoutos, mas o Espírito Santo nunca deixou eles passar vergonha. O Espírito Santo ensinou para eles aquilo que eles não estudaram. Mas por quê? Porque eles andavam assim com o Espírito Santo de Deus. E aí eu pergunto a você, será que nós estamos assim com o Espírito Santo? Será que se hoje ou amanhã a gente encontrar uma pessoa para evangelizar, será que a gente não vai balançar as pernas, duvidando daquilo que aprendeu, duvidando daquilo que o próprio Senhor te revelou? Isso acontece quando a gente não tem o Espírito Santo. A gente vê isso claramente na vida de Pedro. Pedro negou Cristo Jesus, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele defendeu Cristo Jesus. Está entendendo aquela evangelização que às vezes eu e você não conseguimos fazer?
Às vezes falta comunhão com o Espírito Santo. Sabe aquelas barreiras que nós não conseguimos quebrar? Às vezes é falta de comunhão com o Espírito Santo. E aí, se a gente não tem comunhão com o Espírito Santo, o que nós somos nessa vida? Se nós não temos a comunhão com aquele que é conhecido como Consolador, se nós não tivermos Ele para nos consolar durante a batalha, quem é que vai nos consolar? Já parou para analisar? Então quero dizer, nesse primeiro versículo, que nós vemos andar com os irmãos, sim, mas que devemos dar prioridade ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo, porque é Ele que nos guiará em todo o caminho de verdade. Pegou? Vamos para o versículo de número 2 então, de Marcos, capítulo de número 11. E disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum, soltai-o e trazei-me. Então aqui vemos Cristo Jesus dando uma palavra de ordem: ide. Aí eu quero dizer para você, amado irmão, amada irmã que me ouve, que muitas vezes Jesus Cristo não vai perguntar o que nós achamos da situação. Ele só vai mandar a gente ir. Ele não perguntou para os 2 discípulos: vocês querem ir? Ou querem que eu procure outros 2? Ele só disse: vai, ide. E aí eu trago algo aos nossos corações. Se Jesus nos mandar hoje, ou se Jesus voltar hoje, a gente está pronto? A gente está pronto para a volta do Cordeiro? A gente está pronto? Ou ainda falta alguma coisa? Porque pelos sinais que a gente vê, Jesus Cristo está à porta. Então ele simplesmente disse: ide à aldeia. A aldeia aqui, o Senhor trouxe no meu coração para a pregação de hoje, simbolizada pelo mundo. Então Jesus Cristo escolheu 2 pessoas e mandou elas lá no mundo. Mandou elas para o mundo. Mas só que a gente tem que aprender com Jesus Cristo, que a gente tem que ir, mas tem que voltar. E tem que haver uma separação, porque o próprio Jesus Cristo em Marcos capítulo 8, versículo 23, vão dizer que Jesus entrou numa aldeia, trouxeram para ele um cego, e ele pegou o cego pela mão e tirou para fora da aldeia, para depois fazer um milagre. Então quero dizer para você nessa noite, que se a gente espera um milagre, primeiro a gente tem que sair do mundo, pegar nas mãos de Jesus Cristo e ir para onde Ele nos guiar. As pessoas rogaram pelo cego, mas só que o milagre não aconteceu quando ele estava dentro da aldeia. Aconteceu depois dele ter ser guiado por Jesus Cristo e ser separado. Aí Jesus Cristo veio e curou ele. O que eu quero dizer, por que muitas vezes a gente não recebe a libertação, algo do Espírito Santo? Porque a gente ainda está dentro da aldeia. A gente ainda está dentro do mundo. Ou pior ainda, às vezes o mundo ainda está dentro da gente. Porque se você está no mundo, preste bem atenção, se você está no mundo é fácil. Se você tiver força de vontade pelo Espírito Santo, você consegue. Porque muitas pessoas do mundo já passaram aqui pelas cadeiras. Desde quando eu estou aqui nesses 3 anos, muita gente já passou. Mas eu digo que pouca gente conseguiu arrancar o mundo de dentro do coração. Porque só quem arranca o mundo de dentro é que permanece na presença. Então eu vim aqui botar uma gravata, botar uma camisa, um sapato de bico fino, não quer dizer que eu estou salvo, não quer dizer que eu sou discípulo.
Discípulo é aquele que ama e guarda a palavra do Senhor. E aí, sabe o que é mais interessante? É para ir, presta atenção, é para ir no mundo, soltar o jumentinho e levar ele para Jesus. Pegou? Então não é para ficar no mundo. Então eu tenho que ir evangelizar uma pessoa, e se ela quiser, trazer ela para Jesus, e não eu ficar lá no mundo com ela. Porque a partir do momento que eu fico lá com ela, eu já não sou mais discípulo, eu sou adúltero. Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo torna-nos inimigo de Deus? E aí, eu pergunto para nós nessa noite: nós somos discípulos ou somos adúlteros? Aquelas pessoas que vêm um culto, depois não vem mais. Vem 2 cultos, depois desiste. Aceita Jesus no domingo, confessou Jesus Cristo, se batizou no domingo, amanhã, na segunda, está andando de mão dada com Satanás no mundo. E aí, o que a gente é? Discípulo ou adúltero? Mas agora eu quero chegar no próximo ponto. No próximo ponto, no versículo de número 2 ainda. Jesus Cristo vai mandar eles lá no mundo, que é para fazer algo. E o que Jesus manda eles fazer? Encontrareis preso um jumentinho. Olha só, na pregação de hoje, no bom sentido da palavra, esse jumentinho somos eu e você. Antes de Cristo Jesus. Vou te provar na Bíblia. Olha só, vamos começar a fazer um culto racional a Deus para você entender o que eu quero trazer. Quem concorda comigo que o jumentinho é um animal de carga? Levanta a mão. E nós trazíamos a carga do pecado. Na época de Jesus, o jumentinho era usado para fazer transportes de carga. E a gente também tinha sobre nós a carga do pecado, o fardo do pecado. Conseguiu pegar? Vamos para o próximo então. Olha só, o jumentinho, quando ele tem medo, o que ele faz? Ele se afasta e se esconde. Quem concorda com isso? Dá um glória a Deus. O jumentinho, quando ele está com medo, ele se afasta e se esconde. Aí eu digo para você, o que Adão e Eva fizeram? Senhor, ouvi a tua voz ecoar no jardim, tive medo e me escondi. Não foi assim? Adão e Eva comeram da fruta que não podia. Vamos supor, tinha 10 frutas, 10 árvores lá, só não podia comer de uma. Eles foram lá e comeram. Aí quando Deus veio para visitar Adão ficou com medo, se afastou de Deus e ainda se escondeu. Não é assim quando você vai pegar um animalzinho? Porque você pode ver que Jesus Cristo disse que nenhum homem tinha montado sobre o jumentinho ainda. Então, entre aspas, ele era chucro. E não é assim que o animal chucro faz. Quando você se aproxima, o que ele faz? Ele se afasta e se esconde. E isso foi o que aconteceu com a humanidade. Pegou? Vamos para o próximo então. O jumentinho, ele nasceu livre. Depois de um tempo ele foi preso. Pegou? Quando, entre aspas, a mamãe jumenta ganhou o jumentinho, ele não foi amarrado logo depois do parto. Passou um tempo até ele crescer, aprender a pastar sozinho, para depois ele ser preso. Pegou? E aí, Adão, quando Deus fez Adão do pó da terra, ele colocou primeiro Adão no Éden. Adão era livre dentro do Éden. Tanto que Deus disse para ele, tudo que tu botar o nome, a Bíblia diz que este nome permanece até hoje. Então quer dizer, Adão era livre para fazer a escolha de chamar o cachorro de cachorro, o gato de gato, o boi de boi, ele era livre. Mas só que depois de um tempo, ele caiu perante o pecado, e aí ele ficou preso. Então,
Tá vendo por que esse jumentinho era a gente? Mas a sorte que Deus é misericordioso. Deus é poderoso. E agora eu vou ler um versículo para você. Eu quero que você olhe para cá e preste bem atenção. Bem atenção na leitura. Está em Êxodo, capítulo de número 13, e versículo também de número 13. Se você quiser acompanhar, se achar rapidinho. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo de número 13 e versículo de número 13. Glória a Deus. Quem for... Glória a Deus. Quem for achando vai glorificando. Êxodo 13, 13. Ó, vou ler, ó. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiro. E se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem dentre os filhos resgatarás. Então aqui a Bíblia diz que quando nascesse o jumentinho, ele teria que ser resgatado pelo cordeiro, para ele não perder a cabeça. Então eu quero dizer que esse jumentinho éramos nós, mas nós fomos resgatados por Cristo Jesus. E aí quando João viu ele, disse o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então eu quero dizer com isso, que já era para nós ter perdido a cabeça faz tempo, mas a misericórdia do Senhor tem se renovado. A misericórdia do Senhor a cada dia tem nos dado a oportunidade de chegarmos ao arrependimento genuíno. Então eu quero dizer para você que está aqui, para você que está me ouvindo aí do outro lado, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, o seu pescoço ainda está a prêmio. Sua cabeça a qualquer momento pode desplacar do corpo. E aí, quando eu perdo a cabeça, eu morro. E aí o que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. Está entendendo? Está entendendo o que Jesus Cristo fez por mim e fez por você? Entre aspas, para você entender, Jesus Cristo perdeu a cabeça no nosso lugar. Porque a Bíblia vai dizer que quando era nascido um jumento, se não tivesse um cordeiro, era para ele morrer. E aí vemos que Deus sacrificou o cordeiro pelos jumentos, para salvar, entre aspas, não vai ficar chateado, estou usando a palavra de Deus, para salvar eu e você. Conseguiu entender a bondade e a longanimidade de Deus sobre as nossas vidas? Esse jumentinho era nós, quando nós estávamos escravizados na bebida, na droga, no cigarro, na prostituição. Já era para a gente ter perdido a cabeça, há muito tempo. E aí, olha só o que diz a palavra de Deus. Mateus, capítulo 1, versículo 21. E ela dará luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então aqui vemos que salvar e resgatar tem a mesma conotação. Então aqui quando o anjo está anunciando a Maria o nascimento de Jesus, ela está dizendo, entre aspas, ele está dizendo, o cordeiro veio salvar o jumentinho da foice. E aí olha só o que é mais interessante. Agora é o próprio Jesus Cristo falando, Mateus capítulo 20 e versículo 28. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Agora é o próprio Jesus Cristo dizendo. É o próprio Cristo Jesus. É o próprio Jesus Cristo dizendo que agora Ele veio para nos salvar. Ele veio para morrer em nosso lugar. Aí eu vou dar outro exemplo para você dentro da Bíblia, mas eu só vou falar, eu creio que você é um crente bereano, vai pegar. Barrabás e Jesus. Barrabás, ele estava na mesma situação que esse jumentinho de Marcos capítulo 11, versículo de número 2. Ele estava preso
e ia ser levado à morte. E aí o que aconteceu? Entrou Jesus Cristo na história. Jesus Cristo foi preso, Barrabás solto. E Jesus Cristo morreu no lugar de Barrabás. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Então vemos aqui a misericórdia de Deus. Aí o tema de hoje, só para nós crescer, é o jumentinho resgatado pelo Cordeiro. Por quê? Porque Jesus Cristo veio e nos resgatou. Nos resgatou da morte. Nos resgatou do inferno. Assim como ele fez com Barrabás. Barrabás estava condenado, mas alguém se tornou condenado no lugar dele. E aí soltaram Barrabás, um criminoso e um homicida, como a palavra de Deus vai dizer. Sabe o que eu vejo isso? Jesus Cristo dando uma oportunidade para Barrabás, como deu para nós. Assim como ele deu para Barrabás, ele dá para cada um de nós. Quando ele entrou e mudou a história. Mudou a história de Barrabás. Mudou a minha. Mudou a sua. Então quero dizer para você nesta noite que nós temos muitos motivos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aí também, ainda de versículo de número 2, vai dizer que esse jumentinho ele estava preso. Preso, quando a pessoa está presa, o que acontece com ela? Ela está privada da sua própria liberdade. E veio Jesus Cristo e nos libertou. Nos trouxe de volta a liberdade. Mas não podemos usar isso de libertinagem. Mas nós fomos libertados. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí, uma vez mais, vemos o Cordeiro entrando em ação para nos libertar da morte, para nos libertar das garras de Satanás e para nos dar uma oportunidade de vida eterna. E aí depois, ainda no mesmo versículo, vai dizer que homem algum não tinha ainda montado sobre o jumentinho. O que eu quero trazer com isso? É que a Bíblia mesmo diz: se o irmão tentasse remir a alma de outro irmão, isso não seria possível. E aí a gente vê aquilo que o próprio Jesus Cristo falou em Marcos capítulo 10, versículos 26 e 27. Quando Pedro pergunta para ele: mas então como é que o homem vai se salvar? Ao homem é impossível, mas tudo é possível a Deus. Então Jesus Cristo estava dizendo que nenhum homem pôde resolver o probleminha do jumento, que ele continuava amarrado. E não foi assim. Quantas pessoas passaram em nossas vidas e não puderam preencher aquele vazio, tirar aquela tristeza do nosso coração, mas veio o Cordeiro e nos encheu com o Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer para você nesta noite que a nossa fé não vem estar em homens e em mulheres, mas venha estar em Cristo Jesus de Nazaré. Porque às vezes, outra oportunidade que eu tiver, eu quero explicar mais sobre isso. Mas já viu que às vezes você foca a sua fé no irmão tal. E aí chega num ponto da caminhada, vamos colocar assim, aquele irmão começa a balangar na fé. E aí, se os seus olhos estão fitados naquele irmão, você também começa. Ah, o irmão lá, ó, não foi no culto, então eu também não preciso ir. Ah, mas tem um irmão fulano lá que ainda dá umas bicadinhas na cerveja, eu acho que eu também posso beber. A nossa fé tem que estar no autor e consumador, que é Cristo Jesus, olhando para o autor e para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Porque já viu, se Jesus Cristo fosse olhar para os seus discípulos,
Já viu? Já pensou se Jesus se espelhasse em Judas? Um ladrão? Um traidor? Já pensou se Jesus se espelhasse em Tomé? Não cresce? Se naquela oração de João 17:17, ele fosse um Tomé? Porque ele disse: eu não me santifico só a mim, mas também aqueles que hão de crer em mim pela palavra. Se ele não tivesse orado com fé, será que a gente estaria aqui hoje? Ele não se espelhou em Tomé, ele não se espelhou em Judas, mas ele creu na promessa de Deus. Creu que ele ia voltar para o Pai. Então eu quero dizer para você, creia em Jesus Cristo. Creia. Sim, nós temos que ter exemplos aqui na terra para a gente se espelhar. Mas se espelhar é diferente de depositar nossa fé. Então, e aí, Jesus Cristo também vai dizer ainda no versículo de número 2: soltai-o e trazei-o a mim. Então eu quero dizer para você que quando nós somos enviados por Jesus Cristo a evangelizar alguém, ou fomos enviados pelo Senhor a algum lugar, nós temos o poder de libertar, de soltar as pessoas através da palavra de Jesus Cristo. Porque a palavra vai dizer em Lucas capítulo 10:19, que ele disse o que? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E aí também a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18, a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então Jesus Cristo diz que é para a gente ir e soltar as pessoas, libertar as pessoas, não por nós mesmos, mas através do Espírito Santo e da palavra de Deus. E aí já viu que muitas vezes a gente não crê nisso. Às vezes Deus envia a gente, ou em outros casos Ele traz a pessoa até a gente, mas a gente fica pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta do recado? E esquece que nós temos o poder da palavra, que nós temos a palavra do Senhor a nosso favor, e Ele já liberou a palavra. Nós não podemos se esquecer que Ele disse, o que eu fiz, vocês vão fazer ainda melhor, ainda maior, vocês vão fazer. Só basta a gente crer na palavra. Mas vamos lá, versículo de número 3 agora. E se alguém vos disser, por que fazei isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. Então aqui versículo de número 3, Jesus Cristo liberou a palavra. Vai, busca ele. Se alguém te perguntar por que tu está fazendo, diz que foi eu que preciso dele. Então Jesus Cristo agora, Ele conta com a gente. Ele precisa de nós. E o mais interessante é que vai dizer no finalzinho do versículo, eu deixará trazer para aqui. Então Jesus Cristo libertou, transformou para voltar para o mundo. Para quê? Para evangelizar as pessoas. Para quê? Para que as pessoas vejam a transformação que Ele fez nas nossas vidas. Mas não esqueça de voltar. Não esqueça de voltar para a presença do Senhor. Porque o problema não é a gente ir lá e evangelizar. O problema é se a gente vai e fica. E aí? E aí não é uma alma para o inferno, já são duas. Porque está perdida aquela que a gente foi evangelizar e a nossa acaba se perdendo. Aí o versículo de número 4. Agora vamos dar uma acelerada para dar tempo da gente chegar no final. Versículo de número 4. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. Olha só. A palavra de Deus vai dizer que eles foram, obedeceram, encontraram o jumentinho preso. Primeiro ponto. Preso no quê? No pecado. Então quer dizer que tem, presta atenção, presta bem atenção. Tem gente
que ainda não perdeu a cabeça, porque aceitou Jesus Cristo, mas ainda continua preso pelo pecado. E aí, quando a pessoa está presa pelo pecado, olha só o que acontece. O jumentinho está preso e fora do quê? Fora da porta. E Jesus Cristo disse o quê? Eu sou a porta. Aquele que entrará por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Então não adianta somente eu confessar Jesus Cristo para livrar o meu pescoço. Eu tenho que estar dentro da porta. Eu tenho que estar no corpo de Cristo. Eu tenho que estar obedecendo a palavra, porque Jesus Cristo disse: a palavra que eu tenho falado, essa há de julgar no último dia. E aí, será que a gente ainda não está para o lado de fora da porta? Será que a gente não está fora do corpo de Cristo? Porque a Bíblia diz que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E a gente sabe que um membro fora do corpo, ele apodrece e morre. Um membro fora do corpo, ele não tem serventia para mais nada. E aí a Bíblia diz que o jumentinho estava preso fora da porta e entre dois caminhos. Olha só, o que será esses dois caminhos? Vai dizer que está de frente do jumentinho, dois caminhos, céu ou inferno. E aí, também dois caminhos, o evangelho genuíno e o falso evangelho. O evangelho da renúncia e o evangelho que você pode abraçar tudo que você quiser. E aí fica ao nosso critério a escolha. Qual dos dois caminhos nós vamos escolher? Porque hoje tem evangelho que você pode fazer de tudo. Você pode beber, pode fumar, pode se prostituir, só não pode ser santo. E aí existe o outro evangelho, que você não pode beber, não pode fumar, não pode se prostituir, só pode ser santo. Aí fica ao nosso critério, porque desde o começo da humanidade Deus deixou a escolha. Deus não força ninguém. Se uma pessoa tem vontade de ir para o inferno, Deus vai deixar ela ir. Deus não vai impedir da gente ir para o inferno. Se a gente quiser, se for uma escolha minha, uma escolha sua. E aí, a Bíblia diz que só existem esses dois caminhos: céu ou inferno. O verdadeiro evangelho ou o falso evangelho. E aí? A renúncia ou abraçar tudo aquilo que a carne quer. Por isso que a Bíblia diz: andai em espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas 5,16. A gente pode escolher, está livre, se eu quero andar na carne ou se eu quero andar no espírito. Só que a gente não pode esquecer que também em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, vai dizer que aquele que planta na carne, vai colher na carne a corrupção. Agora aquele que planta no espírito, vai colher no espírito a vida eterna. Então a gente é livre. Tem dois caminhos para a gente escolher. Está tudo na nossa mão. A cada dia que a gente amanhece, é uma oportunidade da gente escolher. Pegou aí? Vamos lá, versículo de número 5 e 6 agora. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e os deixaram ir. Então aqui no versículo de número 5, quando a gente vê os dois discípulos chegando até o jumentinho para soltar ele, alguém gritou de lá: ei, o que tu está fazendo aí? Querendo soltar o jumentinho. Sabe o que simboliza isso? É quando você vai evangelizar alguém e Satanás se levanta: ei, por que tu está querendo libertar a minha alma? Não é assim? Você vai numa casa, evangeliza uma pessoa, depois Satanás se levanta. Os demônios se levantam. Só que daí a gente tem que ver se a gente quer obedecer Satanás ou a Jesus, porque ele já tinha liberado a palavra que era para ir lá.
E aí quando, olha só, presta atenção, versículo de número 6, para você pegar. E quando os discípulos disseram que foi Jesus que mandou lá, aí eles liberaram o jumentinho. O que eu quero dizer com isso? Quando nós vamos com as nossas palavras evangelizar alguém, Satanás vai se levantar, vai nos afrontar, dizendo: quem tu quer liberando o meu jumentinho? Mas quando eu vou com a palavra de Jesus é totalmente diferente. Por quê? Porque ele sabe que a palavra de Jesus tem poder para libertar. A palavra de Jesus tem autoridade. E aí vemos que aconteceu uma afronta. Mas quando a gente coloca o nome de Jesus com fé e confia naquilo que ele já nos falou, tudo dá certo. E aí eles foram, libertaram o jumentinho e eles creram. O mais lindo de tudo aqui não é simplesmente o id, mas é que eles creram naquilo que Jesus tinha falado. Ó, se acontecer isso, tu faz isso. E aí? E a gente faz o que Jesus manda. Quando Jesus Cristo, quando a gente vem aqui no culto e aprende, o pastor ensina pra gente: ó, se vir uma bandeja de Satanás, tu faz isso. A gente faz. A gente faz o que a gente aprendeu. Ou a gente faz aquilo que fomos mandados fazer. Aí não uso só o contexto aqui da casa de oração, mas quando o patrão, a patroa pede pra gente: ó, eu quero que tu faça isso. Aí quando o patrão não tá, será que a gente faz? Porque pode ver. Olha só, glória a Deus. Ó, pode ver, ó. Quando Jesus deu a ordem, mas quando foi para eles praticar, Jesus Cristo não estava presente. E assim somos eu e você. Jesus Cristo deixou escrito na palavra dele o que é para a gente fazer. E ele foi para o Pai. E ele vai voltar e vai ver quem fez como ele disse. Quem obedeceu a sua palavra. E aí eu pergunto: será que a gente está obedecendo a palavra? Será que a gente está fazendo aquilo que Jesus Cristo disse: sede santo porque eu sou santo? Aquilo que os apóstolos disseram: não ameis o mundo e nem no que no mundo há. Será que a gente está fazendo isso? Ou a gente está dando mais valor para aquilo que eu quero, para aquilo que eu penso? Será que eu não estou colocando a minha vontade em primeiro lugar? E aí? Será que a gente está obedecendo aquilo que a gente ouve? Porque a diferença foi eles ouviram e praticaram. Mas vamos lá, para a gente estar... Ah tá, deixa eu só trazer um exemplo aqui para você. Olha só. Versículos 5 e 6, eles foram lá e disseram como Jesus falou. Mas já viu que às vezes Jesus fala e a gente não crê? Vou dar um exemplo para você, depois você lê em casa. Lucas capítulo 1, versículo do 18 ao 20. Quando o anjo chega a Zacarias e diz: ó, tua mulher vai dar à luz um filho. Aí Zacarias pega e fala: mas eu sou velho, a minha mulher é estéril, como é que isso vai acontecer? Será que muitas vezes a gente não se torna um Zacarias? Deus disse: eu vou te usar. E quando Deus diz eu vou te usar, Ele cumpre. Só que tem que ter na nossa parte crer e nos capacitar. Porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 15: Agora eu estou pronto para pregar o evangelho a vocês de Roma. Então Deus, quando mandou Ananias lá na casa, em Atos capítulo 9, ele vai dizer, ó, e ele é um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então Deus liberou a palavra que ia usar Paulo, mas só que ele se preparou. E aí, nós estamos nos preparando para sermos usados pelo Senhor. E o preparado que eu digo não é simplesmente os irmãos para pregar a palavra, não. As irmãs para louvar. Será que estão ensaiando? Será que a gente está se preparando, buscando em oração? Porque eu falava para uma pessoa lá no Rio Grande do Sul, pegar a Bíblia e pregar, qualquer um consegue.
Eu quero ver depois da pregação aguentar a afronta de Satanás. Essa é a diferença. E aí, será que a gente está se preparando? Será que a gente está crendo? Ou a gente está sendo Zacarias, que não crê naquilo que o Senhor já falou para mim e para você? Versículo de número 7. Elevaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele suas vestes, e assentou-se sobre ele. Então vemos que os discípulos foram lá, libertaram o jumentinho e direcionaram ele a Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que ir no mundo, evangelizar a pessoa e trazer a pessoa até Jesus. O resto é com Jesus. Nosso papel é esse. E daí vemos que vai falar de vestes. A gente sabe que quando o homem caiu, ele pecou e tentou fazer para si vestes de folhas. Isso está em Gênesis 3:7. E só que daí, em Gênesis 3:21, a Bíblia vai dizer que Deus teve que matar um animal e pegou a pele do animal e fez para Adão e Eva túnicas. E aí esse animal simboliza Cristo Jesus, o Cordeiro. Sabe por quê? Em Apocalipse 3:18 ele disse: vem, compra de mim vestes, para que tampes a vergonha da tua nudez. E aí então vemos que eles colocaram as vestes, a roupa sobre o jumentinho. E depois que colocaram a roupa, foi que Jesus se assentou sobre o jumentinho. O que é assentar? Aqui, claro, está assentar, mas o que eu quero trazer foi nesse momento que Jesus Cristo entrou dentro do jumentinho. É assim que Jesus Cristo entra nas nossas vidas. Ele só entra na nossa vida a partir de que a gente está vestido com o Evangelho. Está entendendo? Porque era assim que acontecia com os barquinhos. Jesus Cristo entrava dentro dos barquinhos para ensinar a multidão. E aí com o jumentinho é um pouquinho diferente. Só um pouquinho diferente. Olha só. Versículo de número 8 ao 10. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam diante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Olha só, então vemos aqui, ó, presta atenção, para você pegar. Então vemos que no versículo 7, colocaram a vestimenta, entre aspas, no jumentinho. E aí Jesus Cristo se assentou sobre ele. No contexto que eu quero trazer, Jesus Cristo entrou dentro de nós. E aí quando ele entrou dentro de nós, o que aconteceu? As pessoas começaram a glorificar o nome de Jesus. Porque daí quando Jesus Cristo se assentou sobre o jumentinho, ele foi andando e as pessoas glorificando o nome dele. Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. E aí o que eu quero dizer com isso? É que Jesus Cristo quer glorificar o nome dele através da nossa vida. E aí, agora eu pergunto, nossa vida está glorificando a Jesus? A nossa maneira de se vestir está glorificando a Jesus? A nossa maneira de falar glorifica Jesus? A nossa maneira de testemunhar de Cristo Jesus glorifica Ele? Porque, como diz a palavra em Romanos, não adianta eu dizer, eu pregar, não furtes, e eu mesmo furtar. Então não adianta eu dizer para os outros aí fora que eu tenho que ser santo se a minha vida não for santo.
Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3 e versículo de número 9, que nós mesmos nós temos que dar o exemplo para que as pessoas nos imitem. E aí eu pergunto para você, não vá pensar que eu estou distorcendo a pregação, porque eu falei que a gente tem que ter exemplos, mas a gente não pode depositar a nossa fé. É diferente. Tanto que a Bíblia diz, segui o exemplo dos vossos pastores. E aí eu pergunto, se as pessoas nos imitarem na maneira de falar, na maneira de agir, elas vão para o céu ou vão para o inferno? Se as pessoas imitarem a mim e a você, porque Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aí, se a gente disser para as pessoas imitar a gente, onde é que elas vão parar? E aí, vamos para o versículo de número 11, então, para a gente fechar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro Santo. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao seu redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E aí, sabe o que eu quero trazer nesse versículo de número 11? Se você prestou atenção na pregação, você vai entender que Jesus Cristo não vai entrar na Jerusalém sem o jumentinho. Porque a Bíblia vai dizer, né, que Jesus entrou em Jerusalém. E Jesus estava montado em quem? Então, Jesus Cristo não vai entrar de novo na Jerusalém sem mim e sem você. Por isso que a Bíblia diz, aí eu termino, lembra da epígrafe do texto que eu falei no começo? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, para a entrada triunfal de Jesus no céu, precisa do jumentinho. Amém? Que somos nós, que somos o corpo de Cristo. Amém? Então eu convido você a cada dia a ser grato por aquilo que Jesus Cristo fez e que você se esforce para ser um dos jumentinhos que vão entrar com Jesus Cristo. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Você ficou com uma poderosa mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Eu convido você que gostou dessa mensagem, meu amado, interessou você com o poder do Evangelho que foi transmitido durante essa mensagem, eu convido você a estar compartilhando. Compartilhe, se inscreva no canal aqui embaixo e deixe seu like. Eu tenho certeza que o Papai do Céu vai estar abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.